Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui nesse local para fazer essa investigação e um relato que foi contado aqui que deixa a gente bastante mexido, viu? Com o que aconteceu nesse lugar. Como sempre aqui morava uma família, a mulher tinha 4 filhos, o casal tinha 4 filhos e eles tiveram 3 mulheres e um homem, Quando eles estavam em 3 mulheres, que estava querendo já desistir de ter um menino homem, acabou vindo um menino homem. E eles cresceram, foi criado aqui numa casinha simples, mas simples mesmo. E quando tinham aí, o rapaz tinha 20 anos, ele casou, Aí ficou as filhas. E eles falavam assim que ficou para titia, porque elas foram ficando mais velhas, não se casou. A gente não sabe o motivo delas não ter se casado. Então moravam as 3 aqui, A casa foi reformada, porque isso tem muitos anos, Mas mesmo assim não conseguiram morar mais aqui. Mesmo reformando a casa, construindo de novo, foi complicado, porque o que houve aqui foi assim uma coisa horrível, Vamos falar assim, para não falar outras coisas. E elas, o pai e a mãe faleceu, O irmão casou, foi para a cidade e ela já estava aí. Uma tinha 48 anos, a outra tinha 51 e a outra 54 anos. E elas não se casaram, então elas costumaram a viver as 3 aqui. E elas faziam para sobreviver, elas plantavam arroz, feijão, mandioca, criavam porco, elas se viravam as 3, Uma família unida, as 3 irmãs ficaram com o sítio. O irmão não quis a parte dele, porque ele não queria tirar delas um pedaço das terras, porque já não era muito, Porque elas viviam disso aqui e eram solteiras. Então ele tinha um coração bom, falou: vocês podem continuar morando aí no sítio e vivendo aí do sítio. E ele demorava muito para vir, porque ele era empregado, morava longe, E quando vinha visitar elas, era uma alegria muito grande. E elas faziam de tudo aqui, fazia até sabão para vender. Elas se viravam, mas as 3 unidas. E aí colocaram o nome da Casa das Virgens na casa, porque as 3, eles falavam que eram donzelas, eram mulheres puras, Ainda não tinha namorado nenhum homem. Então elas sempre falavam que elas iam falecer pura, porque não se casaram, mas também não queria ter contato com um homem sem se casar. Acharam a oportunidade de namorar, você entendeu? E saber o que é viver com um homem, mas eles não queriam casar, então para elas não dava. Elas queriam uma pessoa de responsabilidade que casasse e construísse uma família. Mas se não fizeram, diz que depois que elas estavam mais velhas, elas não queriam mais saber de se casar, não. E elas viviam aqui muito bem, numa simplicidade, mas assim, tinham de tudo, tinha fartura. Diz que elas enchiam aquelas garrafas, aqueles garrafão, tudo cheio de feijão para poder estocar. Tinha o feijão que vendia e tinha para deixar. Elas plantavam arroz, Batiam aquelas mesas grandes assim, batiam, colhiam arroz, elas iam na máquina, levavam de carroça e trocava. Tipo assim, eles limpavam o arroz, tiravam a porcentagem e elas traziam as outras para elas comerem. Então elas se viravam mesmo, entendeu? Tinha um pedaço de café, que elas colhiam café. Então eu creio que elas viviam na simplicidade, mas muito felizes, porque aqui elas conseguiam tirar o alimento delas e ter fartura na mesa, Porco, galinha. Até que um dia, não sabe como, aconteceu de invadirem a casa dela. Diz que a casa delas foram invadidas e elas, 2 delas foram, tiraram daqui, E a uma ficou aqui dentro. Quando
o vizinho veio aqui, porque assim, como os vizinhos é mais longe, né? Só quando o vizinho vem, chegaram aqui, tava uma aqui dentro, sem vida, e duas do lado de fora. Fizeram assim, eu não vou falar a palavra que eu não posso falar aqui, né? Fizeram assim uma coisa feia, tá? Vou falar assim. Muita gente reclama, tá, gente, de eu falar sempre que, mas tem pessoas novas chegando e eu tenho que explicar que eu não posso falar aqui na plataforma essas palavras, porque senão meu vídeo é banido. Eu não posso. Infelizmente eu não posso. Tenho medo ainda, né, porque mudou muitas diretrizes do YouTube e lá para trás, antes de eu perder o canal, eu falava todas as palavras e não tinha problema. Então tá no canal, né? Às vezes eu fico pensando se isso ainda pode dar problema para mim. A gente não sabe, né? Mas vamos entregar na mão de Deus, né? E diz que encontraram o corpo dela, uma daqui e a outra do lado de fora. Eu acho que elas tentaram correr, as duas, a outra não conseguiu e elas acabaram aqui sem vida. Quem fez isso sabe que é homem, por quê? Fizeram tudo que queria com elas, porque como chamava a Casa das Virgens, eles começaram a querer fazer alguma coisa com essas mulheres. E fizeram de uma maneira horrível. E as pessoas falam que foi pessoa conhecida, nunca descobriram, mas que foi pessoa conhecida. Por que tiraram a vida delas? Porque elas devem ter conhecido algum deles, não sei. Mas pelos rastros, tinha 3 rastros diferentes de calçado, né? Porque como elas varriam o quintal, diz que elas muito caprichosas, elas cortavam aquelas vassouras, guaxumba, eu acho que chama, amarrava e varria o quintal. Então o quintal era limpinho. Como eles correram para cá, saíram para fora e andaram, ficaram 3 rastros diferentes de calçado. Então eles viram que foi três pessoas que fizeram isso. E eles vieram com o intuito de fazer isso mesmo, invadiram a casa delas, amarraram elas, fizeram o que quis e depois ainda provocaram o desencarne dessas moças. Então aqui é um lugar muito conhecido aqui na região, onde as pessoas falam muito sobre isso. Eu acho que quem estiver assistindo meus vídeos e saber que eu estou contando, né, que conhece essa história, pode comentar aqui no vídeo. Eu não vou falar o local nem nada, porque eu não costumo falar para não dar problema. Mas só de eu contar aqui e mostrar aqui, né, a pessoa vai saber que foi na região que ela mora. Então, pode comentar, né, se você conhece e se a história que contaram para nós é dessa maneira mesmo, que foi encontrada aqui dessa maneira, 2 corpos por fora, um outro aqui dentro, e a gente fica sentido com isso, porque elas viviam muito felizes. O irmão, quando ficou sabendo, passou mal, chegou aqui, passou mal quando mandaram buscar ele, né, porque ele morava longe. E, na verdade, a gente às vezes pensa assim, né, por que acontecer isso com 3 pessoas tão boas, pessoas que lutavam para sobreviver, trabalhavam para sobreviver. Hoje em dia, morar no sítio também não é fácil, é complicado e é arriscado devido a essas situações. Só que isso aconteceu, gente, há muitos anos, né, que aconteceu isso. Foi maldade mesmo, foi assim, ó, parece que, como que fala? Não é projetado, amor, quando a pessoa faz o esquema todo com essa intenção mesmo de vir e fazer essa maldade. Foi planejado. Planejado, isso aí, planejado. Eu não sei falar direito, né, gente? É isso mesmo, porque as pessoas acham que é conhecido devido ter, porque se não conhecia, não ia, né, provocar o desencarne delas. E as 3 faleceram aqui. E muita gente tem medo, fala que elas aparecem aqui, é um desespero, até que ninguém mais quis nem morar, nem ficar aqui. E nós estamos aqui para fazer essa investigação, tá? Nós vamos passar o K2, dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, eu vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal.
Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Escutando um barulho lá fora. Aqui quando escurece assim, a gente chega escuro, a gente já fica meio cismado, né, amor? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor, se tiver presença, toque no K2. Não tá dando sinal, né, amor? Não. Por favor, se aproxime para que a gente possa ajudar. Ó, deu sinal, deu sinal. Tem presença de espírito. Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar. Vou pegar os aparelhos e começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, voz de mulher. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Regina. É Regina? É Regina. Regina, tem mais algum espírito aqui com você, Regina? Não. E você pode dizer para mim se você é uma das moças que moravam aqui nessa casa, que infelizmente foi ceifada a vida aí por umas pessoas maldosas? Já viu? Viu? É uma delas, mas, ô Regina, foram 3. Vocês eram em 3 irmãs. Deixa eu saber certinho se é você, ó. Vocês eram em 3 irmãs. E aqui era, eu não sei se você sabia disso, né? Mas era chamada a Casa das Virgens, porque vocês eram puras, vocês não se casaram. Mas eu quero saber se realmente você é uma delas. Sim. Sim. Já falei. Entendi. Ai, você já falou que é uma. Eu tô só perguntando novamente para mim entender se você é uma delas, porque você disse que não tem outro espírito aqui. Então, só você está aqui. E o espírito das suas 2 irmãs, que também ceifaram a vida, onde estão? Passou. Entendi. Já fez a passagem, ela quer dizer, né? Passou? Então só você ficou aqui, só o seu espírito está aqui. Ô Regina, você conhecia esses homens que entraram aqui na sua casa e fez isso com vocês? Só o Rony? Conhecia só o Rony, então? Ela falou só o Rony. E os outros 2 vocês não conheciam?
Não. Ela conhecia um deles. Será que foi por esse motivo, Regina, que ceifaram a vida de vocês? Por ter um conhecido junto? Foi. Nossa. Regina, eles entraram aqui, a gente quer saber certinho, né? Porque assim, a gente ficou sabendo do relato, mas agora eu quero saber de você, que é um espírito, se você lembra. Eles chegaram, invadiram a casa, você estava aqui e eles invadiram a casa. Sim. Sim. E chegaram, falaram o quê? Fizeram o quê com vocês? Se você puder falar, tá? Se não quiser também não pode, não precisa falar. Entendi. Nem posso falar essa palavra aqui. Não posso falar, né, amor? Mas vai ficar aqui na legenda. Entendi. Fez o mesmo com as suas irmãs. Acabaram tirando a vida de vocês. Eu só não entendi que as suas duas irmãs, você falou que passou, então elas fez a passagem e só você ficou. Por que motivo você ficou? Ela roubou. Mas que roubou quem? As suas irmãs? Quem que você roubou? Mas você roubou o que delas? Alguma coisa assim de ouro, alguma coisa preciosa? Dinheiro. Colchão? Você roubou dinheiro no colchão? Ou o dinheiro estava... Antigamente se guardava o dinheiro debaixo do colchão, né, amor? O dinheiro estava debaixo do colchão, você quer dizer? Porque roubar colchão não faz sentido, né? Isso. Entendi agora. Você roubou dinheiro. Então vocês guardavam o dinheiro debaixo do colchão e você andou roubando o dinheiro das suas irmãs. Só para confirmar, para mim não errar. É isso mesmo? Sim. Sim. Perguntando de um jeito, né, gente? Outra vez ela falou, eu já falei. Mas é complicado, né? Então ela ficou por um motivo que ela roubava as irmãs. Não tô te acusando, não tô te julgando, porque o importante aqui é ajudar você. E a gente sabe que tem muitos anos que isso aconteceu. A gente sabe que foi aí nos anos 70, né? Que aconteceu isso. Mas a data correta nós não temos. Você sabe a data correta de que você desencarnou? Não sei. Ela não sabe. Olha,
Eu sinto muito por tudo que aconteceu com vocês aqui. Porque assim, vocês eram moças puras. Vocês trabalhavam para sobreviver aqui. E aí entra esses cara, né? Que a gente sabe que tinha mais, né? Diz que eram em 3, pelos 3 rastros que viram aqui. Então, eles estavam em 3 mesmo? Sim. Ah, então confirmado, eram 3. Só que um ela conhecia. Falou que era Rony, né? E os outros ela não conhecia. Mas o importante é ajudar você. Você se arrepende de ter feito isso com as suas irmãs? De ter roubado elas? Sim. Sim. E também pedir perdão, né? Pelos erros. Amém. Para Deus. Não. Elas, né? Falou? As suas irmãs? Ela lembrou delas, viu? Pedindo perdão. E também perdoar o que esses homens fez com vocês, tá? Porque o importante é você perdoar para você sair desse local, para você também fazer a passagem igual as suas irmãs fez e não sofrer mais aqui. Sim. Sim. A gente fica feliz, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede, a vela é luz para você que está na escuridão. Posso deixar? É só um símbolo. Morcego. Então nós vamos deixar, tá bom? Consegue ver o anjo, a mentora aqui ao nosso lado? Sim. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Tadinho, que dó. Seu caminho, Regina. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Regina, tadinha. Ela estava aqui presa, sofrendo. Se arrependeu do que fez, né? Contou para nós o que aconteceu. E o importante agora é que ela vai ser encaminhada. A gente fica muito feliz de conseguir cumprir o nosso trabalho. E agora nós vamos orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Regina, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, nos orientar se a Regina conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim, agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.